Oi, gente, tudo bom? Você já se perguntou por que as pessoas se incomodam tanto com a sua felicidade, com o seu crescimento, com a sua transformação? Se não, faça isso agora e vamos obter algumas respostas. Bom, gente, no meu trabalho este tema é muito presente. A inveja que causa a sua mudança de vida, a sua transformação. Por incrível que pareça, né, aquelas mesmas pessoas que antes falavam assim para você, na época que você estava com depressão, estava mal, estava triste, e diziam, vai procurar ajuda, né, não fica desse jeito, até porque você acabava incomodando, né, as pessoas estavam te achando um chato. A hora que você realmente arregaça as mangas e resolve se transformar e buscar ajuda inteligente, você começa a notar que a sua mudança vai causando um desconforto naquelas mesmas pessoas que tanto te estimularam a buscar uma cura, a buscar uma mudança, uma transformação. Por quê? Você sabe que essa inveja, não posso dar outro nome, isso é inveja, não é? Mas não é uma inveja somente porque as pessoas querem ser como você. É claro que sim, elas querem ter o que você está obtendo, elas querem, né, também alcançar os objetivos como você está alcançando. Mas você sabe o que mais incomoda, a princípio, nas pessoas ao redor? Quando você começa a promover um processo de transformação interna, de um modo geral, as pessoas que te rodeiam não aceitam bem isso. E você pode ver que isso cabe especialmente para os familiares, para os amigos de infância, os antigos amigos, aqueles que te viram numa outra época da vida, onde você não tinha grana, não tinha força, não tinha alegria, não tinha ânimo. Não que agora você esteja, né, arrasando, o rei da cocada preta, mas você hoje está se colocando uma pessoa mais firme, mais determinado, sendo mais positivo. Isso tudo vai trazendo para as pessoas ao redor, essas que eu digo que te conhecem há muito tempo, um incômodo. De onde vem esse incômodo? Vem do fato de que você dá praticamente como se dizia antigamente, um tapa na cara com luva de pelica, sabe o que é isso? É um jeito sutil de falar, olha, você está errando com você mesmo. Não que você tenha essa intenção, mas a hora que você cresce, que você busca, sei lá, uma nova vida profissional, uma nova carreira, um novo grande amor que você, né, não viveu, sei lá, acabou um relacionamento que não foi bacana, ou acabou uma vida profissional, uma carreira onde você não se sentia feliz, e aí você falou, chega, agora eu vou ser feliz, não é? Vou arregaçar as mangas, tomar as rédeas do meu destino, tomar conta da minha vida e ser feliz. Sabe o que acontece? Essas pessoas que eu citei, elas começam a olhar para você e falam, puxa, eu poderia fazer o mesmo, mas não tenho coragem. E ele teve, ela teve, não é? E as pessoas começam a invejar, nem tanto o que você está conquistando, mas a sua cara de pau, não é? Não posso dar outro nome. Essa coragem que você tem, ou está adquirindo, ou o que eu espero que adquira, é a cara de pau, né, de enfrentar as pessoas contrárias, as críticas, todas as tendências contrárias que a maioria das pessoas colocam sobre uma mudança de vida e dizendo assim, ó, eu tô batendo no peito e dizendo, ó, é o que meu coração pede e eu vou em frente, eu vou determinado, eu não vou mais ceder às críticas, à falta de apoio, a mais nada. Então, quando você nota que a inveja e a contrariedade das pessoas começa a chegar muito perto, é hora de você cortar. Mas cortar significa você, em primeiro lugar, estar satisfeito, feliz com os seus ideais, com o que você busca. Se você estiver inseguro, em dúvida, a sua dúvida vai te submeter. A sua dúvida vai fazer, mais cedo ou mais tarde, você ceder às pessoas que estão tentando te influenciar, te puxando para trás, te puxando para o passado, não é? Então, gente, entenda. Toda pessoa que quer iniciar um projeto de mudança de vida mais radical, para melhor, olha, se encontrar apoio em uma, duas, três pessoas, meia dúzia de pessoas, que bom, é lucro, mas não dependa disso. Às vezes eu lido com milhares de pessoas, todos os dias, há muitos anos. E para a maioria das pessoas, quando elas tomam essa decisão, não encontram muito apoio não, ou nada de apoio. E aí você tem que passar às vezes um período da vida que eu chamo de deserto pessoal. É um período onde você tem que viver mais focado mesmo nos teus ideais, nos teus objetivos, nos teus sonhos. E daí você tira energia, daí você tira gás. Se você ficar dependente do apoio, do elogio, aí você está danado, porque você não vai obter isso de cara.
Com o tempo, vou dizer para você, você acaba atraindo outras pessoas que reconhecem seu valor. Ou as mesmas pessoas, não todas, mas algumas delas, acabam até mudando de opinião e passando a te respeitar. Mas não dependa disto. Então, para que você possa seguir seu caminho, não se deixe magoar, não seja magoável. Né? E não ser magoável significa não dar poder aos outros, né? Coloca nas suas metas e objetivos alcançar os seus sonhos e pague o preço por isso. Pague o preço não no sentido de sofrimento, mas no sentido de lidar com a mudança e muitas vezes com a imaturidade alheia, não é? Muitas pessoas na imaturidade não irão aceitar bem sua transformação, mas você que está mais consciente, aceite e tenha maturidade para lidar com a ignorância dessas pessoas. Cada um tem seu tempo, a seu momento, essas pessoas irão acordar e perceberão o seu valor. Pode ser, né, que como diz o dito popular, pode ser que deem o braço a torcer por você, ou pode ser que não deem o braço a torcer e continuem apenas na inveja. Mas a inveja é uma condição medíocre, é uma condição de quem tem baixa autoestima, né? Se você compreende isso, saia da necessidade de apoio, da necessidade de elogios e saia da competição. Eu costumo dizer sempre que uma pessoa que acha que o dia dela está acabado porque recebeu uma crítica pesada logo pela manhã, mas também aquela pessoa que recebe um elogio de manhã e fica feliz e diz eu ganhei o dia, essas duas pessoas elas estão com a vida delas nas mãos dos outros. Ou seja, se o outro elogia, ela está bem, se o outro critica, ela está mal. Não seja assim. Confie em si, estude a própria personalidade, se conheça e se valorize, né? Que a inveja vai se diluindo. Corte essa energia da sua vida, mesmo que você precise viver agora um tempo dentro desse deserto pessoal. Eu estou aqui 3 vezes por semana no YouTube, no canal Marcelo Cotrim. Estou super feliz com a repercussão do canal, em poder, além da Rádio Mundial, onde faço meu programa diariamente, Rádio Mundial FM de São Paulo, não é? No programa Entre Vidas. Aqui no YouTube está sendo também um sucesso e poder ajudar é muito bom. Se você quiser receber as notificações dos vídeos novos, né, se inscreva aqui embaixo no canal do YouTube, né, e curte aqui se você gostou, né, do toque de hoje, do conselho, da dica de hoje, dá suas opiniões, vamos interagindo. É muito bom ter esse feedback de todos. Um grande abraço e até a próxima.